Aqui quem vos fala, Pastor Lúcio. Eu venho aqui nesse vídeo para trazer algumas informações acerca do nosso curso de teologia. Estamos aqui oferecendo a vocês, representando o CETADEB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, que está nos fornecendo material de primeiro mundo para nós aprendermos da palavra do Senhor. CETADEB, ele é na cidade de Apucarana, em Paraná, e nós somos um núcleo do CETADEB aqui na cidade de Belo Horizonte. E queremos já aqui estar apresentando para vocês o nosso material de trabalho, que com certeza vai chamar a sua atenção, e eu tenho certeza que você vai se impressionar com o nosso trabalho de estudo, com o nosso trabalho de ensino, e vai trazer um grande crescimento para a sua vida espiritual e ministerial. Entendendo que estamos vivendo em um tempo em que precisamos de obreiros que sejam formados dentro da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Graça fala do chamado ministerial, pois todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. E conhecimento fala de nós nos aprofundarmos, aprendermos para ensinar, ok? Então, diante dessas duas palavras, nós queremos apresentar aqui o nosso material do CETADEB, onde nós estamos fornecendo os três níveis: nível básico, médio e também o nível avançado. O nosso primeiro módulo, o nosso primeiro nível, que é o nível básico, está aqui o livro, este livro aqui, que nós estudamos com ele. O nosso básico, eles são 17 módulos, 17 livros, e nesses 17 livros nós estamos falando sobre as suas disciplinas, que vai nos trazer um grande conhecimento. Aqui está esse folder aqui na minha mão, Neste folder aqui está as 17 disciplinas que nós ensinamos nesses livros. Cada disciplina dessas vem um livro como esse. Esse livro aqui, por exemplo, é o livro de teologia, Ele vai se dividir em 5 lições. Cada dia da semana, cada dia na semana, nós selecionamos uma lição, e durante o mês nós aplicamos o conteúdo deste livro. Então está aqui o nosso curso básico de teologia. As suas 17 disciplinas são Família Cristã, Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3, 4 e 5. Também tem os Evangelhos e Atos, tem Epístolas, tem Hermenêutica e Homilética, Pentateuco, Educação Cristã, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, administração e liderança cristã com ética, profetas menores, geografia e história. Então, essas são as disciplinas que são estudadas no nosso nível básico. E também temos o nível médio, que possui 10 disciplinas. O nível médio são livros como este aqui, Cada disciplina tem um livro, que você vai estudar. Da mesma forma, 5 lições também, onde você vai estar aprendendo. As nossas lições os livros são Teologia Pastoral 1, Teologia Pastoral 2, Psicologia Pastoral, Pedagogia Didática, Apologética, Tipologia Bíblica, Evangelismo e Discipulado, Relações Humanas, Cultura Bíblica e também o preparo do obreiro para o ministério. 10 disciplinas aqui, 10 módulos, aonde estão as suas disciplinas, e é este livro aqui que é o nosso livro no nível médio. Também temos o livro do nível avançado, é este livro aqui, este aqui que está na minha mão, é Noções de Grego e Hebraico, São 12 livros,
São 12 módulos e nos seus 12 módulos nós temos as disciplinas, né? Vai falar sobre metodologia do trabalho científico, filosofia, sociologia, arqueologia bíblica, antropologia de missões e missão urbana, exegese no Antigo Testamento, exegese no Novo Testamento, noções de grego e hebraico, teologia contemporânea, panorama bíblico, correntes teológicas da atualidade e direito eclesiástico. O nosso primeiro curso, né, que é o básico, ele é em 18 meses, a conclusão dele é em 18 meses, 17 livros, 18 meses, 2h30 de aula por cada semana. E o nosso livro médio, ele tem uma duração de 11 meses, são 10 livros, 11 meses, duração da aula também 2h30. E o nosso curso avançado, né, que é um curso avançado aqui, ele vai ter uma duração de 13 meses, também 2h30, que é a duração da nossa aula. O nosso curso, ele é um curso que ele tem o reconhecimento da CGADB do Brasil. Ele vai dar um certificado, esse certificado que está aqui na minha mão, ele é um certificado do nível básico, né? Um certificado muito bem elaborado, que vem o nome do aluno direitinho, e atrás desse certificado, aqui nós temos o carimbo aqui, nós temos a inscrição aqui do Instituto, né? Aqui o reconhecimento da CGADB, do Instituto do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Vem a numeração aqui da CGADB, a assinatura do secretário e aqui o carimbo da CGADB. Também tem aqui um registro em cartório, porque o nosso curso também ele tem o seu registro em cartório. E aqui vem as disciplinas que o aluno fez e a sua pontuação. Então, está aqui, este é o certificado do nível básico, né? E os outros certificados seguem também nessa mesma linha, com as mesmas assinaturas, né? E aqui a grade curricular, ela vai estender todos os seus livros que você estudar, vai estar aqui anunciado aqui no seu certificado. Também, nosso curso, ele disponibiliza uma carteirinha, uma credencial, que é a credencial do estudante. Essa carteirinha aqui, ela é uma carteirinha que te dá direito de acesso em todas estas, em teatro, ela é como uma carteirinha de estudante mesmo, que te dá 50% no teatro, essas coisas que a carteirinha estudantil ela te possibilita. Então, aqui está esta carteirinha aqui do estudante que vai te ajudar, né, na sua situação. Se você quiser ir num teatro, ir no cinema, você tem um desconto aqui também dessa carteirinha. Lembrando que a validade dela enquanto você estiver fazendo o curso, ela vai ser válida em todos esses segmentos aí, ok? Muito bem. Aqui apresentado o nosso curso teológico. O nosso curso teológico ele não para só por aqui, não somente em nossos cursos de teologia. O nosso curso teológico também ele tem alguns cursos separadamente, né? Um deles é o discipulado cristão, né? Você pastor, você que dirige uma igreja, este livro aqui, este curso aqui, ele é indispensável para o crescimento da tua igreja. Porque este livro aqui, ele vai te ensinar como que você vai trabalhar o novo convertido, né? Por exemplo, o que é que ele vai nos ensinar aqui? Qual é os temas que ele vai trazer? Por exemplo, a primeira parte do livro, ele vai tratar sobre os fundamentos da fé, né? A lição 1 vai falar sobre conhecendo a sua Bíblia. Você vai ensinar o seu novo convertido a se relacionar com a Bíblia. A lição 2 vai falar sobre o propósito de Deus para o homem. Por que Deus criou o homem? Qual é o propósito de Deus para o homem? A terceira lição vai tratar sobre o desenvolvimento do propósito de Deus, como que Deus vai desenvolver essa chamada.
A lição 4, 5 provas de que você está salvo. Porque o novo convertido, ele sempre tem este pensamento: peraí, eu estou salvo, eu não estou? Então, aqui o obreiro vai ensinar o novo convertido sobre isso. A lição de número 5, arrependimento de obras mortas, ou seja, o passado, né? A pessoa se arrependeu daquelas obras, então essas obras para Deus estão mortas. Vai ensinar também sobre o batismo. Você que é um líder aí, você precisa saber o fundamento do batismo e ensinar também o seu novo convertido o porquê do batismo. Vai tratar também sobre o batismo no Espírito Santo, né? Vai falar sobre a ressurreição dos mortos, tratar sobre o juízo eterno. A lição 10 vai falar sobre a igreja como organismo vivo. A lição de número 11 vai falar sobre as reuniões da igreja, né? A lição de número 12, os relacionamentos na vida da igreja entre os irmãos, é viver em comunhão com os irmãos. A lição de número 13 vai tratar sobre o serviço cristão. A segunda parte do livro agora vai mostrar para o novo convertido o caminho, né? A lição de número 14, por exemplo, vai tratar sobre impureza sexual, né? O novo convertido vai aprender sobre a parte da sexualidade de acordo com a Bíblia. A lição de número 15 vai falar sobre tratando do materialismo e da avareza, né? Nós vamos ensinar para o novo convertido que se deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A lição de número 16 vai tratar sobre vencendo a raiva e a ira, ou seja, o novo convertido obtendo um autocontrole sobre si. A lição de número 17, vocabulário perverso e obsceno, né? Existem muitas pessoas que xingam palavrão, que falam palavras obscenas, e dentro da Bíblia nós vamos ensinar ao novo convertido que nós temos que ter uma linguagem sadia. A lição de número 18 vai tratar sobre falsidade e também sobre mentiras, né? Vai mostrar, segundo a Bíblia, que o novo convertido, o crente, ele não pode viver uma vida de falsidade e também de mentiras. Também vai tratar sobre o ocultismo e a batalha espiritual. Aqui vai tratar de um nível espiritual, né? Sobre algumas heresias, sobre algumas seitas ocultas, né? E também sobre esta batalha no mundo espiritual. Também vai tratar sobre as contribuições financeiras do povo de Deus, ou seja, dízimos e oferta. Você vai ensinar ao novo convertido sobre a importância de entregar o dízimo e também as suas ofertas. Também vai ensinar sobre como orando e jejuando, né? Vai falar sobre esse método tão importante na vida do cristão. Também a lição de número 22, libertando-se da idolatria, né? Idolatria não vai falar somente de adoração a imagens, né? Mas tudo que se substitui o espaço de Deus na nossa vida se torna uma idolatria. A lição de número 23, finalizando, vai falar sobre passos práticos para uma vida cristã vitoriosa. Então, você obreiro, você que dirige uma igreja, este curso aqui, Discipulado Cristão, é essencial para o crescimento dos seus novos convertidos. Amém? Ainda que o nosso curso também, ele vai oferecer, isso aqui é um novo lançamento agora, que é o nosso curso de capelania, né? É um curso de capelania, e este curso aqui, você vai receber um livro, né? Você vai receber um livro de capelania com um DVD, aonde você vai estudar durante um mês e meio, e você estando pronto, nós vamos aplicar uma prova, uma avaliação. Você vai fazer essa avaliação e, alcançando a pontuação, você vai receber então uma credencial de capelão juntamente com um certificado. Lembrando que essa carteirinha de capelão, ela vai ter uma validade de 2 anos.
porém, ela pode ser novamente, de vencer os 2 anos, você pode nos enviar para nós reabilitarmos ela novamente, para que você continue exercendo a sua chamada de capelania. E uma coisa interessante, muitas pessoas acham que a capelania é apenas para hospitais ou somente para presídios. Porém, a nossa carteira de capelão, ela te dá o direito de você entrar em hospitais, você vai atender, né, a parte hospitalar, a parte prisional e também escolas, né, dar uma palestra para alunos. Então, essa credencial, ela vai te credenciar tanto para presídios, hospitais e escolas, ok? Ainda temos mais um curso, e este curso é um curso muito importante, e um curso de grande valia para aquele que tem um chamado ministerial. Qual é o curso? Curso de formação de obreiros. Você vai receber um livro com 2 DVDs. Nesses livros você vai aprender uma dinâmica de como você, que tem um chamado de Deus para o ministério, você possa se portar como obreiro. Esse livro ele vai ter 14 lições, 14 unidades este livro, cada unidade dividida em lições que vão te fortalecer e te preparar para o ministério. Por exemplo, a primeira unidade deste livro, a primeira unidade deste livro vai falar sobre a função orgânica da igreja, dividida em 2 partes essa primeira unidade. A primeira parte vai falar sobre a parte teológica do pastoreio da igreja e também a igreja como corpo cresce de maneira sadia, Então, aqui essa primeira unidade aqui vai tratar sobre essa parte teológica do pastoreio, ou seja, todo pastor ele precisa ter uma função, uma direção teológica para que ele possa exercer com sabedoria o pastoreio. E também a igreja corpo, A igreja como ela deve crescer de maneira sadia. A segunda unidade vai falar sobre entendendo os conceitos de culto a Deus, ou seja, qual a origem da liturgia, O que é uma liturgia? Liturgia é o andamento da igreja. Então, o obreiro, ele precisa saber como que funciona o andamento da igreja, como que a igreja, o culto, ele se desenvolve. Então aqui o obreiro ele vai aprender qual é a origem da liturgia, como que surgiu, e ainda vai aprender sobre as reuniões do povo de Deus, como preparar uma reunião, como apresentar esta reunião à igreja. A unidade de número 3 vai falar sobre ritos doutrinários da igreja. Por exemplo, batismo em água. Um obreiro aí, ele precisa saber para que serve o batismo em água. Como é realizado o batismo em água. Então, este curso aqui vai habilitar o obreiro sobre esta função. Batismo em água, ceia do Senhor, como que você realiza um culto de Santa Ceia, quais os elementos da Santa Ceia, o que é os elementos da Santa Ceia, e também, por finalizando aqui essa terceira unidade, vai falar sobre unção com óleo, Vai ensinar o obreiro que nem tudo se unge com óleo sagrado. Hoje, infelizmente, tem aí algumas denominações aí que pega o óleo da unção e vai dando para qualquer pessoa ungir qualquer coisa. Você vai aprender dentro da Bíblia, que o óleo da unção ele tem as suas especificações, e não é qualquer um que pode ungir com óleo. Okay? A unidade de número 4 vai falar sobre a missão da igreja. A igreja na terra ela tem uma missão. Primeiro ponto, vai falar sobre a evangelização. O segundo, evangelização de grupos especiais. Vai ensinar como montar esses grupos para evangelizar. Vai ensinar também sobre missões urbanas e mundiais. E também vai falar sobre a prática das boas obras. Então aqui, esta unidade 4 vai falar sobre a missão da igreja.
E a quinta unidade vai falar sobre a função didática da igreja, né? A parte de ensino da igreja. Primeiro, como fazer funcionar com eficácia os dons de Romanos, aonde Paulo vai falar sobre dons espirituais e dons ministeriais. Vai tratar sobre dízimos e oferta, né? Uma coisa que o obreiro precisa saber ensinar para os seus membros, né? Uma pergunta que sempre alguém fala: o dízimo é da lei ou é da graça? Na lei nós dávamos o dízimo, na graça precisamos fazer? Então este livro vai te dar essas respostas que você precisa. Ainda vai falar aqui no terceiro ponto, dízimo e oferta no Novo Testamento, como eu disse aqui, né? A quarta lição, aconselhamento pastoral, vai ensinar o obreiro como aconselhar os seus membros. O quinto, como lidar com os mais diversos grupos que há na igreja. Nós sabemos que toda pessoa é uma cabeça pensante, né? Então o obreiro ele vai aprender como, de uma forma bem tranquila e bem direta, ensinar o povo a entender, né, os seus membros, ok? Ainda que a lição de número 6 vai falar sobre a escola bíblica dominical e alternativas de ensino, ok? Vai te dar essa dinâmica na área da escola bíblica dominical. A nossa sexta unidade vai falar sobre práticas culturais da igreja. A primeira dela vai tratar sobre a importância da recepção junto à porta do templo, né? Obreiros que precisam aprender como recepcionar bem os nossos convidados. Vai falar também sobre casamentos, né? História e celebrações. Vai credenciar o obreiro, ensinar o obreiro a como realizar um casamento, não é assim? Como vai ensinar a história, biblicamente falando, vai falar sobre como que você vai fazer essa celebração aí religiosa. Ainda vai falar sobre festas diversas, né? E também vai ensinar o obreiro sobre culto fúnebre, né? O obreiro ele precisa saber como realizar um culto fúnebre, porque a qualquer momento você pode ser pego aí de surpresa para estar realizando este culto, ok? A sétima unidade do curso vai falar sobre ética cristã. Primeiro ponto aqui, considerações iniciais sobre a ética cristã. Segundo ponto, divórcio, né? Vai ensinar o obreiro a como argumentar sobre este assunto. Aborto, eutanásia. Vai falar sobre casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? Um assunto muito polêmico, mas que vai te trazer respostas pontuais para você tratar também sobre esse assunto. Porte de armas, o cristão pode ou não pode ter porte de arma? Vai falar sobre pornografia, como lidar com esse desafio dentro da igreja. Ainda sobre cremação de corpos, doação de órgãos e também relacionamento com pastores de outras denominações, né? Ou seja, somos uma igreja que precisamos saber nos relacionar com outras denominações. E ainda que existem alguns pastores de outros ministérios que vêm para se agregar ao nosso ministério, e nós precisamos saber como relacionar com esses pastores, ok? A unidade de número 8 vai falar sobre o ministério e vocação. Primeiro ponto, ministro como tradução do verbo servir. O que é servir de verdade? Né? Então o ministro ele vai aprender sobre isso. O segundo, ministro como tradução de ruperetes, né? O que significa essa palavra ruperetes, né? Então aqui você vai aprender também ministro como liturgo e também a chamada e vocação do ministro, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que deseja o episcopado, boa obra desejo, não é assim? Mas Paulo não está dizendo que todos vão alcançar. Então você precisa ver a sua chamada e a sua vocação ministerial. Também o quinto aqui vai falar como e quando ocorre o chamamento de Deus na sua vida, né? O obreiro ele vai ter esse despertamento de como e quando que Deus
vai o chamar para a obra, ok? Haja vista que muitas pessoas ingressam no ministério apressadamente e acabam se frustrando, né? Então aqui você vai aprender. A unidade de número 9 vai falar sobre hierarquia. A unidade de número 9 vai falar sobre hierarquia e governo. Vai falar sobre ofícios e títulos na igreja do primeiro e segundo séculos. Vai falar também sobre autoridade espiritual. E também vai falar sobre 3 áreas por onde se manifestam rebelião humana. Então também você vai aprender sobre essa hierarquia e governo no âmbito da igreja, ok? A nossa 10ª unidade vai falar sobre princípios de liderança cristã, ou seja, o que é liderança à luz da Bíblia. Aqui, neste módulo, você vai aprender o que a Bíblia fala sobre liderança, né? Então ela vai te dar esta luz aqui biblicamente. Vai falar também sobre alguns paradigmas de liderança. Vai trazer o que José, exemplo de liderança econômica e política. Ainda vai falar sobre Jetro, o bom conselheiro em liderança. E finalizando aqui, na quinta lição, vai falar sobre Neemias, Esdras e Zorobabel, homens chamados por Deus para liderar um povo dentro das suas etapas, das suas necessidades. A unidade de número 11 vai falar sobre o obreiro e sua vida íntima, né? Todos nós sabemos que o obreiro ele tem a sua vida íntima e a sua vida íntima precisa estar de acordo com a Bíblia e com a vontade de Deus. Vai falar, por exemplo, a primeira lição, o sexo foi criado por Deus, né? É um presente de Deus ao homem. E ainda vai falar sobre, na segunda lição, Roma e a teologia do sexo, né? Como que Roma ela vai trazer sobre a orientação do sexo. Na terceira lição vai falar sobre tentações sexuais, né? Nós sabemos que somos tentados nessa área da nossa vida. Ainda vai trazer sobre a lição do hedonismo, né? E também vai falar sobre a saúde do obreiro. Então aqui, essa unidade de número 11 vai falar sobre o obreiro e a sua vida íntima. A unidade de número 13 vai falar sobre a função organizacional da igreja. Primeiro, zelando pela parte organizacional, né? A igreja é um organismo, mas é um organismo vivo que precisa ser zelado e cuidado. A segunda, aprendendo contabilidade com o sistema do Antigo Testamento. A terceira lição, relação dos membros da igreja. Quarta lição, enumerando e cuidando do patrimônio da organização. E a quinta lição, contratando profissionais não amadores. Então aqui um cuidado com essa função organizacional da igreja. E fechando aqui este módulo, unidade de número 14, assuntos gerais. Primeiro, registros civis de uma igreja, modelo de governos da igreja mais evidentes nos dias de hoje e também organizando a parte material. Então está aqui este curso aqui de formação de obreiros. Da mesma forma, depois, após o obreiro ele estudar o livro, ele estudar essas matérias, também vai ser aplicado, né, uma avaliação. Lembrando que este curso aqui, ele tem uma duração mais ou menos de 3 meses a 3 meses e meio, que o aluno vai estar estudando, né, este livro. E assim que chegar esse período, vai ser aplicado uma prova, né? Este aluno vai fazer esta prova e, alcançando a pontuação, ele vai receber um certificado também com o reconhecimento da CGADB do Brasil e vai também receber a sua credencial do obreiro, né? Desta formação de obreiros. Então está aqui, meus irmãos, está aqui os nossos cursos de teologia, está aqui os nossos cursos adicionais, né? Então você tem a oportunidade de estar estudando conosco, né? Aprendendo da palavra de Deus. Lembrando que nós, como obreiros, nós somos a linha de frente da igreja e
Paulo vai dizer que como obreiro nós temos que ser, Paulo ele vai dar aqui uma instrução a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo de número 2, ele vai dizer a Timóteo aqui, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Aquele que quer ser um instrumento de Deus, ele precisa ser um instrumento mais nas mãos de Deus, e ele precisa passar pelas provas e levar uma vida de santidade e, acima de tudo, conhecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui o meu telefone pessoal. Você que ouviu esta gravação, ouviu este vídeo e quiser entrar em contato conosco a respeito dos nossos cursos teológicos, a respeito dos nossos cursos aqui, esses cursos sobre o curso de obreiro, o curso de capelão, e também este curso aqui, esse livro aqui sobre o discipulado cristão. Você que quiser, você pode entrar em contato conosco pelo telefone. Eu vou te dar o meu telefone pessoal, é o 31, DDD 31, operadora Oi, o número é 989919974. Meu nome é Lúcio. Você pode entrar em contato comigo, nós vamos estar passando para você preços, nós vamos estar esclarecendo alguma dúvida que você talvez não tenha entendido, Você pode ligar a qualquer hora, nós vamos estar te atendendo e te dando as explicações necessárias para que você venha ser um aluno conosco, para estar participando deste curso que vai trazer um grande crescimento para a tua vida espiritual. Ei, obreiro, te prepare, porque Deus ele tem uma obra a realizar através da sua vida. Amém? Eu costumo dizer que Deus ele não depende de nós, mas ele conta conosco. E para isso nós precisamos nos preparar, porque a nossa chamada ela tem um preço, e foi um preço de sangue pago pelo próprio Jesus Cristo. Então, que nós possamos honrar o nome de Cristo e levando a palavra verdadeira, Não sendo como muitos aí que criam exegese. Não, nós não vamos fazer uma exegese, nós vamos fazer uma exegese bíblica, que vai te trazer a verdadeira palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço por você ter nos dado a oportunidade de esclarecer sobre esse curso. Obrigado por ter nos ouvido aí neste tempo, ter dispensado aí o seu tempo para estar nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida e que o eterno Deus possa estar nos guardando neste momento de crise, e entenda, já estaremos juntos cultuando ao Senhor novamente. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Pastor Lúcio aqui se despedindo de vocês aí. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.